Eles querem apagar nossa memória. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu acredito que eu tive essa revelação profética, não foi um sonho, nenhuma visão, mas foi uma revelação. E a partir desse projeto Mega Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse, eu tenho estudado bastante o Gênesis e o que acontece ali, a ambiência, a relação do homem com Deus e a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu creio que o Senhor trouxe essa revelação e ela é tão séria, eu sinto um peso em comunicar para vocês. Então eu gostaria de todo o meu coração que você pudesse compartilhar o máximo com pessoas, porque vai despertar as pessoas sobre isso que eu vou falar aqui. Talvez este seja um dos vídeos mais sérios, mais comprometedores que eu já fiz aqui no canal, no sentido de despertamento sobre algumas cortinas de fumaça e que o ser humano, a humanidade, bem específico, um grupo específico, tenta esconder. Não é? Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, você compartilhasse. Eu vou procurar fazer o vídeo mais sintético, menor possível, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Eu fiz algumas anotações, porque elas são muito sérias. Não é? Quero começar compartilhando com você algo muito comum que a palavra nos mostra, a palavra de Deus, que Satanás, ele é um imitador, um embusteiro. Um embusteiro, ele é um replicador do que Deus faz. Ele replica, primeiro porque ele um dia foi anjo, então algumas capacidades ele tem. A própria Bíblia diz que ele consegue se travestir de anjo de luz, não é? Então Deus dá os dons sem arrependimento, diz a palavra. Deus deu os dons a este anjo, ele quando foi caído, Deus não lhe tirou os dons, porque só o fato dele perder a presença de Deus, de não poder adorar na presença de Deus, já foi o maior castigo, não é? E Deus, ele tem um princípio de justiça, irmão, que nossa mente não acompanha a profundidade da justiça dele. Por isso que ele é chamado de Jeová Tsidkenu, Deus justiça nossa. Mas enfim, esse tema, eles querem apagar nossa memória, é algo sério, que se você pegar essa visão, como Jesus diz assim, ó, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Eu creio que você vai ganhar uma maioridade espiritual, se você entender e você ver esse vídeo algumas vezes, para ver o que é que eu quero pontuar. Então, lá no Gênesis, a palavra do Senhor diz que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor não fez nenhuma reprimenda para as árvores em relação a Adão, para Adão não comer. Só uma, que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, irmãos. Pega essa palavra, conhecimento. O conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu o homem. E você sabe, o homem foi lá e comeu dessa árvore. Então, a partir daí, começou uma linhagem de pessoas na terra que valorizavam e valorizam mais o conhecimento do que a presença de Deus. Mais o conhecimento do que a árvore da vida. E esses dois caminhos aí se estabelecem, essas batalhas na terra, não é? E se Deus fosse simplesmente um feiticeiro, Deus explodia, matava todo mundo. Mas Deus, ele é Senhor, e ele é também um Deus que é Pai de misericórdia. Então ele permite este tempo para que muitos que estão comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal se arrependam, não é? Então, já quero te informar como é que funciona esse serpentear maligno da árvore do conhecimento do bem e do mal, o veneno da árvore do conhecimento do bem e do mal na terra. Então tem várias facções, mas a maior delas nós podemos falar assim num termo só: nova ordem mundial, maçonaria. Qual é o maior símbolo da maçonaria? Qual é a letra símbolo da maçonaria? O G. Por que o G? G de gnose. O que significa gnose? Conhecimento. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal tenta
tenta, mas não consegue fazer guerra contra Deus todo esse tempo. Naquele princípio, eu não consigo te atingir, que você é poderoso demais, eu atinjo teus filhos, não é? O princípio de fazer refém. Então, lembre-se que onde foi que eles aprenderam essa estratégia de apagar memória, ou essa estratégia de nos trazer um sono para que a gente perca parte da história? Então Deus olhou no Éden e disse: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma ajudadora. Então Deus foi e colocou um sono profundo, algumas versões falam um êxtase de sono, para que Adão viesse a dormir profundamente. Então Deus vai lá, enquanto Adão está dormindo, e traz à tona e faz a mulher. Quando Adão desperta, tem essa bênção que é a mulher, essa maravilha que Deus fez para nos acompanhar, a mulher. Mas Adão fica sem aquela parte da memória, não sabe como a mulher foi criada ali, como uma mulher foi realmente gerada a partir de sua costela, sabe esse detalhe, né, do seu lado, não é? Mas não sabe os detalhes, né? Porque ele estava num sono profundo. E aí eu venho aqui para frente, para esse tempo atual, e nós olhamos uma das maiores ferramentas da nova ordem mundial, da maçonaria, massa de manobra dessa ordem mundial, que é a indústria cinematográfica. E aí você vai ver filmes como MIB, onde os detetives principais têm uma canetinha que aperta um botão e tchá, aparece aquela luz, dá uma isquemia cerebral, ninguém se lembra mais de nada. Imitando, porque Satanás é um imitador, é um forjador, imitando aquele sono profundo do homem lá atrás no Éden. Todo mundo se esquece. Outro spoiler que eu vou dar para você: Professor Xavier do X-Men entra em um ambiente, para tudo, fica todo mundo congelado, ele faz o que tem de fazer, ninguém sabe de nada, quando ele sai, ninguém lembra de nada. Imitando aquele sono profundo, spoiler sobre aquele sono profundo, não é? Aí você vai ver Alice no País das Maravilhas, numa realidade diferente. O Planeta dos Macacos, eu fiz até algumas anotações aqui. Jumanji, realidades que o homem está vendo, mas que ele não lembra daquele contexto. O Planeta dos Macacos, com Mark Wahlberg, mostra também esse contexto de memórias, lapso de memória, não é? Então, momentos em que a humanidade toda foi adormecida. Lembre-se que Adão não significa só o nome de homem, mas uma raça, a humanidade. Então, quando Deus adormece Adão ali, traz uma coisa boa, é uma maneira de Deus trabalhar, não é? A nova ordem mundial também, que é a facção que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tenta adormecer a humanidade e trazer coisas ruins, porque a origem é maligna, não é? Traz grandes prejuízos. Então eu fiz uma relação aqui desses momentos de êxtase, onde a humanidade é adormecida. Só que a nova ordem mundial não tem poder para fazer adormecer como Deus, nem para fazer adormecer da maneira que Deus faz, que parece traça ali narra algo instantâneo em Adão, e nem para trazer coisas boas, só traz coisas ruins e miséria. Então, as teorias que vão trazendo lapsos na história do homem, não é? Veja como Jesus cuidava da nossa memória. Jesus disse: fazer isto em memória de mim, a ceia. Jesus preocupado com a nossa memória, porque ele sabia e sabe que haveriam atentados contra a nossa memória, não é? Através da nova ordem mundial. Então, o que é que Jeremias vai dizer? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, a palavra está cheia de referências sobre a nossa memória, porque essa isquemia cerebral, esta amnésia espiritual, viria forte como um atentado contra nós. Você nunca teve essa experiência de olhar e dizer: está faltando algumas peças do quebra-cabeça da humanidade. Não é? Você olha a história do dinossauro, é uma ponta solta. Você olha a história dos grandes dragões,
é outra ponta solta. Você olha a história da Pangeia e dos continentes, é outra ponta solta. Você olha a história das eras glaciais, outra ponta solta. E você olha a história da Terra bola, não tem explicação. Então, uma das grandes manobras de amnésia da humanidade que a ordem mundial trabalha é a Terra bola. Você vê que é uma massificação na Netflix, na TV, nos filmes de ficção científica, né, na imagem, né, na propaganda, sempre a Terra bola, quando na verdade a Bíblia fala do raquia, que é exatamente a Terra plana com o seu domo, não é? A depopulação é uma maneira de a nova ordem mundial trazer esse sono, esse momento que nós estamos vivendo aí, não é, de pandemia. Existe uma depopulação, existe uma forma de apagar nossa memória, como matando os velhos. Quando você mata as pessoas da terceira idade, o legado da tradição oral de passar de pais para filho é interrompido, é cortado. Muitas memórias são ali estagnadas, não é? E as pessoas não vão crescendo sem conhecer seu passado, nem o seu passado longínquo, arcaico, distante, nem o seu passado atual. Então essa depopulação é uma estratégia muito forte, né? Queima de bibliotecas ao longo da história é impressionante, é assim, estarrecedor. Quantas bibliotecas foram queimadas, ou seja, os textos antigos, escritos, narrativas antigas, nos rolos, registrados em tábuas, em paredes, como em hieroglifos no Egito, não é? Em tábuas de argila, como os sumérios, né? E em pergaminhos, como em Qumran. Tudo isso queimado. Então, só achou os trechos de Qumran porque estava numa caverna, mas se tivesse na biblioteca, seriam queimados. Hoje, um dos códices, né? Uma das bibliotecas mais respeitadas com os códices bíblicos, né? As traduções antigas, é o Códice de Alepo. Alepo é Damasco, queimado o tempo todo. Foi queimada a biblioteca há pouco tempo. Isso é uma maneira de, como em MIB, apertar a canetinha e aparecer aquela luz. Quando a pessoa volta, já esqueceu um monte de coisa no passado. O que eu estou falando aqui é muito sério, é profético, para eu e você despertarmos e perguntarmos como o profeta Isaías pergunta: guarda, a que hora estamos da noite, não é? A teoria do evolucionismo, que a Terra é um ponto azul no espaço, é uma forma de apagar uma grande fatia da nossa memória, porque o nosso Deus é criador e o criacionismo é que nós devemos crer à luz da palavra, não é? Muitas vezes nós percebemos isso, né? E uma estratégia da nova ordem mundial é apagar a figura paternal de Deus, não é? Por isso que Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, não é? Então Jesus está nos ensinando aí que o espírito de orfandade vem nesse pacote de prejuízo da memória espiritual apagada, na memória da humanidade apagada, não é? E também a questão do comunismo, também é outra retaliação contra a nossa memória. As guerras, todas as guerras matam muitas pessoas e com elas matam pessoas, incendiam bibliotecas e explodem cidades inteiras. Então ali vai embora culturas, clãs, histórias. É uma forma de apagar, né? Agora olhe como Deus colocou o sono, o êxtase em Adão, e olhe o que veio de bom depois, que foi Eva, e olhe como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que através da gnose e através da nova ordem mundial querem colocar esse sono conosco, uma lavagem cerebral. E, por exemplo, os 50 anos que o homem foi à Lua, entre uma aspa bem grande. Então, de 50 anos para cá, se você perguntar para qualquer pessoa qual a maior notícia sobre a ciência, a maioria vai dizer: o homem foi à Lua e ficou parado aí, e não acontece mais nada debaixo dessa terra, não é? E debaixo desse sol, desde que o homem supostamente foi à Lua. Então a mente do homem para nessa notícia e o homem fica preso nessa notícia, quando na verdade é tudo mentira. O homem nunca foi à Lua, não existe terra bola e tantas outras mentiras que eles tentam apagar,
mas a maior verdade de todas eles não conseguiram. É por isso que eles se levantam e estão furiosos para trazer o anticristo, porque a verdade de Cristo, isso ele não conseguiu apagar através dos santos apóstolos que foram passando para o homem de Deus, e chegou até nós a realidade de Cristo, não é? Eles querem realmente apagar a nossa memória, mas nosso Cristo de Deus tem escrito nossa história com o sangue dele, e ele prevalece no final a igreja vence. Shalom Adonai, Deus te abençoe.